Fala, galera do canal Na Leitura, aqui Léo Ferreira, e hoje nós vamos falar sobre adoração e veneração. Qual é a grande diferença? Nós, católicos, várias e várias vezes, já na história, nós vamos ver alguns problemas com essas questões. Adoração ao Senhor, nosso Deus, e a veneração aos santos e também a Virgem Maria e a São José, é claro. Então, vem comigo hoje que nós vamos aprender um pouquinho mais dentro do catecismo da igreja sobre essa realidade. Já peço a você, vai pegando aí o catecismo da igreja, número 2096. Nós iremos ler, a partir desse trecho, algumas questões sobre adoração e, em seguida, separa aí 1090, 1090 do Catecismo. Esses dois parágrafos são parágrafos importantes sobre a temática de adoração e veneração. Primeiro, nós temos alguns nomes que são exclusivos dessa questão, tanto da adoração quanto da veneração. Nós temos o nome de culto de latria, que é o culto próprio a Deus, ou seja, culto de adoração. Latria, em português, seria adoração. E nós, católicos, os cristãos, nós somos chamados a adorar somente a Deus. Tá certo? A adoração é somente a Deus. E ponto final. Não há adoração a outras coisas. Até porque, se adoramos outras coisas, colocamos o louvor, a glória, que deveríamos dar a Deus em outras coisas, ou pessoas, ou situações, nós estamos cometendo aquilo que nós chamamos de idolatria, tá bom? A palavra latria, no final desta palavra idolatria. A idolatria é quando adoramos algo fora de Deus, ok? Isso não está só relacionado aos santos ou à Virgem Maria, como, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, às vezes, acusam os católicos, nos acusam. Na verdade, a idolatria ela pode estar relacionada à pessoa, a ídolos que nós criamos, a pessoas, sei lá, um cantor, um jogador de futebol, alguém que você gosta de seguir nas redes sociais, sei lá, até mesmo alguém da sua própria família, a situações, a objetos que nós vamos colocar ali como ídolos na nossa vida, tá bom? Ou seja, tiramos aquilo que é próprio de Deus, não a responsabilidade, mas tiramos aquilo que é próprio de Deus e colocamos na criatura. Isso é idolatria, ok? Ou seja, tiramos aquilo que deveria ir para Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa veneração, o nosso coração inclinado para Deus e colocamos isso nas criaturas. Isso é idolatria, ok? Existe também o culto de Dulia. O culto de Dulia é o culto para todos os santos, ok? Dulia. Culto que nós temos para todos os santos. Significa o quê? É o culto que é próprio para os santos, tá bom? Que nós chamamos também de veneração. O que é a veneração? Vamos pegar aqui o catecismo da igreja. Vamos pegar aqui a veneração, lá no capítulo 1090, depois voltamos a falar de adoração, ok? Que eu acho que é muito importante. Iniciamos e vamos fechar com adoração. Todo culto diferente de latria, todo culto diferente de latria tem o propósito de nos levar àquilo que nós chamamos de uma imitação das virtudes dos santos. Nós podemos conhecer algum santo ou vários santos e tentar imitar as virtudes, ou seja, cada um de nós busca a Deus de uma maneira exclusiva, especial, ok? E os santos, de maneira também muito exclusiva, cada um deles mostrou na sua vida
um pedacinho, trouxe um pedacinho do céu para nós, com uma mensagem, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. A vida dos santos, a sua vida, minha vida, ela tem que ser essa mensagem que nós, ao conhecermos, possamos nos aproximar de Deus. A diferença minha, sua e daqueles que já foram canonizados, os que já foram canonizados, basicamente, a igreja já assina embaixo, dizendo que essa pessoa, de fato, em sua vida, mostrou Deus para todos nós, naquilo que ela fez. Ela foi perfeita, ou seja, santíssima, como Deus é, santo, santo, santo? Óbvio que não. Somente Deus é santo, santo, santo. Mas os santos, aqueles que nós chamamos de santos, eles são pecadores, como você e eu, mas eles não pararam no pecado. Eles decidiram amar a Deus. Decidiam deixar a vida de pecado e se converter para Deus. Não quer dizer que eles não tiveram lutas, tentações, dificuldades. Isso é óbvio, é próprio, infelizmente, dessa natureza manchada pelo pecado, que é a nossa natureza humana. Mas eles lutaram, contaram com a graça de Deus, contaram com o Espírito Santo. E por isso, ao imitar aquilo que os santos fizeram, nós também estamos desejando estar diante de Deus. Estar unidos a esses santos, na sociedade dos santos, vamos dizer assim, no reino dos céus. Vamos ver o que o catecismo nos ensina. Na liturgia terrestre, antegozamos, participamos já da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro, com toda a milícia do exército celestial, cantando um hino de glória ao Senhor e venerando a memória dos santos. Esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que ele, na nossa vida, se manifeste e nos apareçamos com ele na glória. Os santos, essa sociedade dos santos no reino dos céus, são dessas pessoas que buscaram em vida parecer-se com Cristo. Quando nós falamos de veneração aos santos, venerar as imagens dos santos, ou até mesmo as imagens de Nossa Senhora, nós estamos falando disso, de reconhecer neles virtudes heróicas, santidade, ou seja, eles se aproximaram em vida daquele que é o nosso Salvador e Senhor. Entregaram tudo, deixaram as coisas que poderiam levar ao pecado nesta vida para abraçar aquilo que não passa, que é eterno. É isso, meus irmãos. E nós temos, além do culto de Dulia, nós temos o protodulia, que é o culto especial a São José. O culto a São José. Meu irmão, minha irmã, conheçam São José, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de Maria, aquele homem cheio de virtude. Muitos de nós, às vezes, só buscamos São José quando estamos desesperados. Eu estou desempregado, meu Deus, eu preciso de um emprego, vou recorrer a São José. Aí eu rezo o terço São José, faço consagração a São José. Mas isso é tudo importante, eu também faço isso. Mas, além dessas coisas, busquemos a São José por aquilo que ele é.
pai de nosso Senhor Jesus Cristo e esposo de Maria. E muito mais. Homem íntegro, santo, zeloso, trabalhador, modelo de masculinidade, homem santo, homem verdadeiro. Busquemos a São José para aprendermos com ele valores e virtudes para que possamos viver uma vida cristã muito mais próxima daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer para cada um de nós. E, por último, o culto de hiperdulia. Culto de hiperdulia é o culto à Virgem Maria, que é um culto também hiper especial. Hiper especial. O culto de hiperdulia, que nós acabamos de aprender que é o culto à Virgem Maria, é um culto que vai nos levar a estar sempre no colo de Nossa Senhora. E, ao conhecer a Virgem Maria, é necessário também buscar estar com ela nas orações, na oração do rosário, do terço, nas orações próprias de cada período da liturgia da igreja, por exemplo, nas orações marianas próprias de cada período da igreja, nas orações da Santa Missa, por exemplo, aos sábados, que é uma missa dedicada à Virgem Maria, quarta-feira a São José, tá certo? Então, assim, nós temos várias e várias possibilidades de amar a Deus e conhecer aos santos, conhecer a cada um dos santos. E assim, nós vamos terminar conhecendo um pouquinho sobre adoração no Catecismo da Igreja. No número 2096, ou 2096 e 2097. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe. O amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto, diz Jesus citando o Deuteronômio. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem que se fechar em si mesmo, de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Isso é adoração. Isso é o culto de adoração a Deus. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo, é um dia exclusivo de adoração. Hoje é Corpus Christi. É o dia onde nós celebramos o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Deus se entrega por nós, não só no alto da cruz, mas também a cada dia na Eucaristia, na espécie do pão e do vinho. É isso, meus irmãos. Hoje é dia de adoração. Hoje é dia de estarmos na presença de Deus. Hoje é um dia especial para todos nós. Adorar a Deus é basicamente aprender uma virtude, a humildade. Aquele que não é humilde não consegue adorar a Deus. E todos nós sofremos com a soberba e com o orgulho. Todos nós queremos ser mais do que somos. Eu não estou falando aqui de ter um coração magnânimo, ou seja, sonhar coisas grandiosas. Não estou falando disso. Ser grande não é o problema. O problema é querer se colocar no lugar de Deus.
E nós temos essa tendência. Desde o Éden, que foi o pecado de Adão e Eva, que nós arrastamos até aqui. Queremos ser Deus. E queremos tirar Deus do seu trono e sentar lá. Queremos dominar a nossa vida sem Deus. Mas o coração humilde é aquele que diz para o Senhor que Ele é Deus, Senhor, Criador, Salvador, digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E assim, meus irmãos, o nosso coração humilde, reverente, ama e adora, serve ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, espero que você tenha gostado desta catequese de hoje. Se você não tem o catecismo da Igreja Católica, adquira o catecismo. Aí, ó, fininho, mentira, nada fino, mas vale muito a pena você conhecer, comprar, adquirir esse exemplar. Eu vou colocar um link da Amazon aqui na descrição para que você possa adquirir o seu Catecismo da Igreja Católica. Vem comigo aqui no canal Na Leitura. Nós teremos outras oportunidades de aprender um pouco mais sobre este catecismo e sobre vários outros livros. Tá bom? Peço a você que possa deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo para muitas outras pessoas. Muito obrigado, fique com Deus na leitura.